Olá, eu sou Dani Ribas, diretora do DataSim e da Sonar Cultural Consultoria e Pesquisa. E é um prazer estar aqui na Virada Vocal com vocês, é um prazer contribuir, obrigada pelo convite. E eu estou aqui porque eu tenho algumas informações importantes para trazer a respeito dos impactos que o isolamento social provocado pela Covid-19 tem provocado no mercado da música, né? Eu, inclusive, hoje estou aqui na minha casa, não estou no meu escritório, de onde eu costumo gravar os vídeos, justamente por causa desse contexto, né? O DataSim, que é o Núcleo de Pesquisa da Semana Internacional de Música de São Paulo, tem um núcleo de pesquisa que é o DataSim, e a gente fez uma pesquisa recentemente sobre os impactos dessa epidemia, dessa pandemia no mercado musical brasileiro, né? Então a gente começa falando por aí, mas eu quero chegar num outro lugar que eu sei que interessa muito a quem trabalha com a voz, quem trabalha com música, que é o seguinte: todo mundo está tendo que se reinventar nesse contexto, né? A presença no online foi bastante grande nesse período, tem sido bastante grande, porque todo mundo está indo para o online na impossibilidade de se encontrar, então a música ao vivo é a que mais sofre impactos. Mas eu também vou falar da capacidade, da necessidade da gente se reinventar enquanto artista. Eu fiz um doutorado, eu sou doutora em Sociologia, sobre legitimidade artística da música popular brasileira. Então é um pouco esses dois assuntos que eu venho para tratar, da pesquisa de impacto e de legitimidade artística em termos de pandemia. Eu também dou cursos na área de empreendedorismo musical, gestão de carreiras, gestão de projetos, formação de público, legitimidade artística, que é o tema inclusive do meu doutorado, e é um pouco isso que eu venho trazer aqui para vocês hoje, tá? Bom, vamos lá. A pesquisa que o DataSim fez, a gente recolheu as respostas entre os dias 17 e 23 de março de 2020, bem no pico aí do comecinho da epidemia. O questionário alcançou quase 1.400 pessoas, mas a gente coletou de respostas válidas 536 respostas, ou seja, de 536 empresas da área da música. E os principais resultados, né? Que tipo de empresas são essas? 71,8% são empresas da área artística, ou seja, bookers, que são aqueles profissionais que agendam shows, agentes, produtores, empresários, curadores, etc. Mas a gente também tem resultados e empresas que são de outras áreas. Como as respostas eram múltiplas, os percentuais somam mais do que 100%, porque as pessoas podiam escolher várias respostas, né? A gente também tem uma expressão bastante grande de empresas que são na área de organização de eventos, na área de palco, na área de comunicação, de técnica, consultoria e logística, mas o principal foram empresas da área artística. Eu quero lembrar também que essa pesquisa, com todos os números, está disponível no site do DataSim, que é datasim.info, de informação. Só acessar lá e baixar a pesquisa completa, bonitinha, com todos os números, tá? Essas 536 empresas, elas envolvem um número de profissionais de quase 20 mil pessoas. Não são todas as empresas da área da música, movimentam um total de profissionais envolvidos, né? De 20 mil pessoas, imagina se a gente conseguisse coletar as respostas de todas as empresas da área musical. É muita gente envolvida. Metade dessas empresas são microempreendedores individuais, o que mostra que é um mercado ainda movido por empresas pequenas, que não têm capital de giro, que não têm grande capital e que, portanto, estão, né, sob risco nessa pandemia e que, portanto, merecem programas e auxílios específicos. A gente teve respostas de quase todos os estados, né, de 21 estados brasileiros são essas empresas, portanto é uma pesquisa de âmbito nacional. A maioria, né, 77%, diz não participar de nenhuma entidade de classe, seja um sindicato, seja uma entidade de direitos autorais, né?
E os principais impactos são relatados são adiamentos e cancelamentos, né? Isso corresponde à maioria das respostas válidas, né? E também foi uma questão que a gente permitiu as respostas múltiplas, ou seja, a pessoa podia marcar mais de uma caixinha e, portanto, os percentuais somam mais de 100%. Então, os adiamentos são responsáveis por 81,2% dos eventos, cancelamentos 77,4%, e aí outros impactos relatados: diminuição do ritmo de trabalho, interrupção das atividades, dificuldade com remarcação dessas atividades, dificuldades com patrocínio, falta de insumos também foi relatado, mas também a contaminação dessas pessoas pelo novo coronavírus. Ou seja, os impactos na cadeia produtiva da música são muitos e isso significa que a gente vai demorar para se recuperar, né? Aqui os números brutos, né, daqueles impactos econômicos que a gente costuma dizer, foram mais de 8 mil eventos afetados. Isso a gente falando só dessas 500 e poucas empresas, né? Foram mais de 8 mil eventos impactados, cerca de 20 mil profissionais, um público de quase 8 milhões de pessoas afetado, né, nesses 8 mil eventos cancelados, e um prejuízo estimado de 483 milhões de reais só dessas empresas. É bastante coisa. Isso significa que a gente tem um longo período aí pela frente de incertezas e que todo mundo vai ser obrigado a se reinventar, né? Eu que dou consultorias e cursos, mas todos os profissionais. Os profissionais que lidam com a voz também vão ter que se reinventar, né? Eu acredito que aqui para vocês o que é importante a gente trazer como especialista, como consultor da área. É claro que a técnica vocal, tudo aquilo que você utiliza para aprender a cantar corretamente, para usar e colocar a sua voz de maneira adequada com todos os profissionais vocal, também é necessário pensar numa outra dimensão da parte artística, que não é tanto a técnica vocal, mas em qual emoção você quer projetar para o seu público neste momento de crise, né? A gente sabe que arte é um artifício para a gente dizer coisas que estão dentro da gente, que a gente não conseguiria dizer de outra maneira, né? Não adianta a gente escrever uma música e dar para uma pessoa ler em forma de bilhete, que não é a mesma coisa que uma melodia, né, cantada, entoada com aquela letra. Então a mensagem artística sempre foi uma coisa muito importante da música, porque a música ela é indescritível de outra maneira, apenas a música traz aquele tipo de emoção. Não à toa a gente tem visto em diversos países que as pessoas saem nas janelas, né, nesse período de isolamento para cantar e compartilhar com essa linguagem universal que é a música. Então, nesse momento é muito importante, além de pensar na técnica vocal, o que eu quero dizer com a minha música? Qual sentimento eu quero acessar nas pessoas e qual é a minha contribuição enquanto artística, enquanto cantor, enquanto intérprete, que eu quero colocar nesse momento, né, que está todo mundo sofrendo com esse isolamento, e a música tem um papel muito importante na saúde mental das pessoas, né? Eu acho, como socióloga, como consultora, que os artistas vão ter que repensar qual é a conexão da sua expressão individual com os temas e as questões da coletividade, da sociedade, né? Essas relações elas se dão de muitas maneiras, né? O artista ele não é aquele só que expressa a sua arte, a sua manifestação individual, mas um artista ele se torna relevante à medida em que essa expressão individual dialoga com questões que são maiores, que estão sendo colocadas para a sociedade, né? Um artista de sucesso e que consegue chegar a muitas pessoas e cativar um público grande, tirando as questões da indústria cultural,
que artista consegue tocar pessoas? Aquele cuja mensagem pessoal está tocando em assuntos que são universais, em assuntos que são partilhados por uma série de pessoas, né? Então eu acho que neste momento, para além dos impactos da pesquisa que o DataSim fez sobre o coronavírus, a gente tem que pensar em como é que a gente vai se reinventar nesse momento. Então você que é artista, pense em de que maneiras a sua expressão individual dialoga com expressões que são sociais e até universais. Os grandes artistas da literatura, por exemplo, foram aqueles que conseguiram traduzir questões individuais em questões que são universais, que dizem respeito a todos os seres humanos, né? Eu dou consultorias e cursos justamente nessa área, o meu doutorado é sobre legitimidade artística e tem um monte de materiais e ferramentas que falam desta relação entre a expressão individual e a expressão coletiva de uma sociedade. Eu acho que agora é a hora de pensar nisso e me coloco à disposição para quem quiser pensar nessas questões e ter uma ajudinha nessa área, tá bom? Então eu sou Dani Ribas, diretora do DataSim e da Sonar Cultural. O site do DataSim, aonde está essa pesquisa, é datasim.info, e o site da Sonar Cultural também tem bastante material nessa área e é onde vocês podem achar as minhas agendas de curso, as minhas consultorias e etc. É www.sonarcultural.com.br. Vou repetir, www.sonarcultural.com.br. Lá estão os meus artigos que eu escrevi, as minhas teses de mestrado, doutorado e de que maneira você pode acessar os cursos e as consultorias. É isso aí, espero que todo mundo esteja bem, que fique em casa e que juntos a gente possa sair dessa situação mais fortalecido e com os projetos artísticos todos repensados, redimensionados e que eles possam ter uma força e possam contribuir com a sociedade nesse momento difícil. Um beijo a todos e até breve.